Olá, bem-vindo ao canal Legado Paterno. Eu sou Vini Andrade, terapeuta de família, e neste canal nós estudamos e compreendemos a relevância da paternidade na família, na sociedade e no reino de Deus. E hoje a minha conversa foi com o pastor Garcia. Ele é pastor da Igreja Evangélica de Itaquera e também é educador cristão no Colégio Evangélico de Itaquera. O pastor Garcia vai nos falar os desafios da paternidade hoje em dia, como ele vê a paternidade na Igreja de Cristo, e ele vai nos trazer também uma palavra de esperança para aqueles pais que acreditam que tudo está perdido hoje. O pastor Garcia tem uma palavra de esperança para você. Acompanhe comigo essa entrevista. Que Deus te abençoe. E hoje eu estou aqui com o pastor Garcia. Ele é pastor da Igreja Evangélica de Itaquera e também é educador cristão do Colégio Evangélico de Itaquera. Pastor Garcia, muito obrigado pela presença. É uma honra poder entrevistar o senhor aqui no canal, viu? Meu irmão, meu amigo, eu sou grato a Deus pelo convite, né, de podermos bater um papo aqui. Para mim a honra é grande. Eu que fico tão lisonjeado por esse convite aí, meu amigo. Nós estamos juntos aí. Ok, pastor. Pastor, então, para que o pessoal que não te conhece, te conheça, fala um pouquinho para nós do seu histórico familiar, do seu passado e o que o senhor faz atualmente, né? Amém. Eu brinco muitas vezes, eu falo que eu sou filho do meio. Não é? Eu nasci, graças a Deus, num casamento, claro que óbvio, mas de pais tão abençoadores, né? E tão maravilhosos para mim. Eu sou o filho do meio, somos em 7 irmãos, não é? E pela graça de Deus, meus pais estão vivos. Eu sou muito grato a Deus por tudo aquilo que Deus fez na minha vida, mas principalmente por eu ter pais. Eu até vou colocar aqui um parênteses, né? Por ter mais mãe. Depois eu falar o porquê, que a minha identificação ela acaba mais sendo com a mãe e não tanto com o pai. Eu carrego coisas do meu pai, mas eu tenho mais uma identificação muito grande com a minha mãe, né? Hoje eu sou pastor, eu estou há 30 anos no ministério pastoral. Eu fui consagrado na igreja batista. Eu pastorei algumas igrejas batistas, tanto aqui em São Paulo e também no interior de São Paulo. Mas é claro que fui consagrado em Angola e nessa minha trajetória acabei me formando não só na parte teológica, mas também como na parte de antropologia. Eu sou antropólogo e hoje nós trabalhamos no colégio, que é o colégio da igreja de Itaquera, onde nós hoje exercemos a função de orientador cristão. Essa aqui é a minha pequena história. Sou casado, graças a Deus, né? Minha esposa chama-se Fabiana. Sou pai de 2 lindas meninas, a Letícia, que é a primogênita, e a Esther, que é a caçula. Olha só, então o senhor mencionou que foi consagrado na Angola. Sim. E aí, com quantos anos o senhor veio para o Brasil, pastor? Eu vim para o Brasil, tinha já uns meus 24, 25 anos por aí. 24, 25. E faz 30 anos que o senhor que está no Sim. ministério. É uma história longa, né? Porque antigamente na Convenção Batista não poderia ser consagrado solteiro. E por incrível que pareça, eu fui consagrado solteiro, né? O meu pastor ainda está vivo, o pastor que me consagrou, o pastor Davi, está quase já com seus 90 anos. Ele é que viu em mim o chamado, né? E eu falo que ele é uma pessoa. Como é que eu poderia descrever o pastor Davi para que até as pessoas me entendam? Ele é uma pessoa que viu em mim
não sou uma pessoa que poderia exercer o ministério pastoral, não sou aquele que descobriu em mim o ministério pastoral. Eu entendo que ele é alguém que apostou. Então, ele viu em mim o ministério, mas ele teve que apostar e me lapidar. Então, você imagina um jovem ser lançado no ministério pastoral a todos os riscos, não é? E você ter um pastor que diz: eu sei que você tem um chamado, e eu não vou desistir de você. E com os meus 19 anos, eu passei na sabatina, o pastor me orientou bastante, ele trabalhou comigo com uma paciência que eu talvez eu não teria, né? Porque um jovem, mas eu dou graças a Deus pela vida do pastor Davi, e hoje eu vejo que Deus confiou nele essa missão de colocar as mãos sobre a minha cabeça. Eu até em alguns momentos eu digo, nas minhas questões que eu passo, eu falo: eu nunca quero decepcionar o pastor Davi, não é? Eu tenho nele um grande referencial, de verdade. Ele para mim não é só um paizão, espiritualmente falando, mas ele para mim hoje eu tenho nele um grande referencial ministerial. Eu procuro ser igual a ele. Eu sei que não vou conseguir, não é? Mas eu procuro ser, tento ser, para ser mais específico, eu tento seguir os caminhos dele. Ok, pastor, que desafio, realmente, muito cedo no ministério, e como o senhor mencionou, solteiro, e eram outros tempos, né, onde só se ordenava casado mesmo. Sim. Que bênção, que privilégio. Sim. E que responsabilidade, né? Demais. Né? Assim, foi um tempo, tanto é que dentro da igreja, claro que são modelos eclesiásticos bem diferentes, não é? É uma decisão que não só o pastor teria que tomar. Então, a igreja também teria que aceitar. Então, por exemplo, você tinha que passar numa assembleia. Então, o pastor colocava a pauta, não é? E isso caberia à igreja decidir. Então, você tinha uma votação nessa questão. Quem concorda e quem não concorda e quem discorda, quais os motivos e tudo isso. Mas, graças a Deus, eu fui reconhecido até pela igreja, não é? Assim falo, até porque a igreja, num modelo mais conservadora, ele já tem um outro perfil quando olham para o pastor, não é? Diferentemente dos modelos neopentecostais. Hoje nós temos vários pastores solteiros, mas lá atrás o pastor ele era visto como aquele que poderia trabalhar com casais, não é? Então era aquela pessoa que tem que aconselhar casais, que vai acompanhar famílias. Então ele sempre se conectava nisso. Mas como é que ele vai aconselhar famílias, não é? Se ele não é casado, como é que vai entender uma família? Como é que vai entender um casamento? Se ele Então havia essas questões todas, mas a igreja entendeu perfeitamente, porque eu também estava junto com o pastor que poderia fazer essas funções que a igreja entenderia que era mais necessário ao pastor Davi e não a mim. Mas aí eu sempre estava debaixo aí do pastor Davi, né, na qual sempre, nos momentos mais difíceis, eu até digo que até nos momentos da minha própria crise existencial, não é? Eu tive ele como um pastor que fala: filho, pode contar que Deus conta com você, não é? Então, nele eu tenho esse carinho especial. Que bom, glória a Deus, pastor Garcia. O senhor mencionou essa questão, né, de uma igreja mais conservadora. Eu passei por isso também, vim de uma igreja bem conservadora, onde havia ali as assembleias, as atas, as votações, eram outros tempos mesmo, outra cultura. Compreendo, senhor. Pastor, e com quantos anos o senhor se tornou pai e o que mudou na vida do senhor com a paternidade, pastor Garcia? Irmão Vini, eu vou tentar explicar. E alguém uma vez me perguntou qual é a sensação de ser pai.
Eu falei, eu não tenho como te explicar, porque você tem que viver. Você tem que ser, não é? Eu não tenho como explicar. Eu me tornei pai com 32 anos de idade, não é? É claro que na minha cultura, sou angolano, é, é uma idade já avançada de ser pai com 31 anos de idade, né? E eu digo, Vini, que foi a melhor coisa que me aconteceu, não é? Porque ali eu pude me conhecer quem sou eu. Eu digo que a paternidade, ela muda alguns conceitos dentro da pessoa, né? Mudam o entendimento sobre a vida, não é? Você começa a enxergar a vida de uma maneira bem diferente de quanto você é solteiro, né? De quanto você ainda não tem filhos, melhor dizer. E aí vem aquelas questões que eu olho meus pais falando, né? Ai, se eu pudesse, eu estaria no seu lugar para você entender o que é ser pai, para você entender. Então, hoje eu vivo isso e eu digo que é uma sensação tão boa e ao mesmo tempo uma sensação que você procura falar, uau, porque você não tem manual para você ser pai, né? Ninguém te dá um manual, olha, para ser pai é assim. Aliás, até cada filho, ele é diferente. Por mais que eles nascem no mesmo ventre, eu tenho duas filhas, são completamente diferentes uma da outra, né? E eu brinco que com cada uma eu aprendi. Elas não me ensinaram, eu aprendi. E eu continuo aprendendo, porque cada fase delas é completamente diferente, não é? Então, assim, eu sou grato a Deus e se é algo que eu poderia dizer assim, falar, o que é ser pai? Ai, para mim, ser pai é a melhor coisa. Eu, eu falo que é você ser chamado de pai. Você fala, sou pai. É momentos que eu brinco, eu tenho esse hábito de dizer, às vezes, para as pessoas. Para a mulher, quando ela percebe que ela está grávida, ela já se torna mãe automaticamente. É engraçado, mas ela já se sente mãe, não é? Você como já começa a colocar a mão na barriga, aí já começa o diálogo, mas eu não sei se o irmão Vini vai me entender. Eu percebi que para você se sentir pai, você tem que ver a criança, né? Ah, é legal, você fica emocionado, fala, puxa, vou ser pai e tal, mas parece que a ficha ainda não cai, não é? E aí, quando você vai na maternidade, e ali você olha e fala, uau, agora sou pai. Aí me parece, eu digo, a minha experiência, não é? Ali você olha e fala, tá, agora eu sou pai. A sensação é completamente diferente. Eu não sei se o irmão Vini teve essa mesma sensação que eu tive, é completamente diferente de você. Eu falo, por exemplo, de mim, de eu ser informado que a minha esposa está grávida, legal, fiquei muito feliz, mas de você ver, você pegar no colo, você falar, uau, é minha filha, eu chorei tanto, não é? Eu fiquei com essa falar, Deus, e agora? Esse agora vem tanta coisa na cabeça, não só a questão do sustento, não é? Mas fala, e agora? Esse agora, como é que eu vou educar? Eu não quero errar. Aí, então, já vem um monte de coisa. É diferente. Claro que é uma comparação só para a pessoa que ainda não é pai, para que entenda. É diferente. Claro que são comparações só para
ilustrar, é completamente diferente. Você ir pegar pegasse qualquer eletrodoméstico que você compra, você tem um manual como usar, não é? É mais fácil, o manual está lá, você vai seguir o manual e pronto. Com filho não tem manual. Cada dia uma experiência diferente, não é? O pastor, o senhor falando, eu me vejo também nessa situação. Eu só tive a ficha caída, realmente, quando o Samuel, meu filho, nasceu. Sim. Que eu vi, que eu peguei no colo, que eu dei banho a primeira vez, eu falei, nossa, realmente eu sou pai mesmo. Então, assim, às vezes as pessoas me perguntam, mas como é ser pai? Eu falo, cara, não tem como explicar. Não tem. Se alguém um dia conseguir me explicar o que é pai, não consigo explicar para a pessoa o que é pai. É algo que você tem que viver. Você precisa viver. Explicar, não tem como explicar. Não sei se, talvez algumas pessoas podem dar explicação. Eu não consigo dar explicação. Dizer o que é pai. É uma outra realidade, é uma outra situação. Sim. Que é só vivendo. E o senhor falou algo interessante. Eu penso também que o homem precisa viver essa experiência da paternidade, porque isso nos amadurece, nos faz talvez compreender um pouco sobre o que Deus sente por nós. Não sei se é possível, mas enfim, Deus também é pai, mas a gente pode falar sobre isso. Mas todo homem, penso eu, pastor, precisa ter essa experiência da paternidade, porque muda o nosso mundo, né? Eu concordo plenamente, Vini, irmão Vini, eu sou a favor. E não é à toa que eu brinco muito na igreja, né? Você fala, pastor, não ora nem por mim. Eu brinco muito essa questão das pessoas que precisam ter filhos, não é? É o que eu disse até no início para o irmão Vini. Muita coisa mudou em mim. Muita coisa. Eu acho que não é só uma questão de você ter um filho para você ensinar o que esse filho precisa ser, as coisas da vida e também as questões espirituais. Mas eu falo por mim, vou ser repetitivo, eu aprendo mais ser pai com as minhas filhas, talvez, do que ensinar. Ok, entendi. Né? Talvez do que ensinar. Eu é que preciso mais entender. Eu me tornei, claro que ainda estou no processo, alguém mais maleável, porque hoje eu tenho filhas, não é? Alguém que escuta mais coisas, são coisas que eu não tinha muita paciência de escutar, de parar alguém para ficar ouvindo. Minha vida sempre foi muita coisa muito assim, elétrica, não é? E hoje não. E hoje eu fui perceber, inclusive meu pai fala isso. Fala, filho, você mudou tanto depois que você teve as suas filhas. Então, eu também percebo que as pessoas notaram isso. De que houve mudança no meu comportamento após eu ter as minhas filhas. Então, eu falo, eu aprendo mais com elas do que o que eu ensino para elas. Nossa, profundo isso. Eu sou muito sincero, eu aprendo mais com as minhas filhas. Então, assim, é claro que eu falo, elas são uma razão, a riqueza maior que eu tenho na minha vida são as minhas filhas, né? Elas, para mim, é uma razão de alegria muito grande, ser privilegiado por Deus de ser pai. Então, eu sou a favor, não é? De que é importante as pessoas, os homens, tenham filho, porque é caro, mas o que não é caro na vida? Né? Até dá trabalho, eu sempre brinco, até comer dá trabalho. Não é? Não é verdade, irmão Vini? Até comer dá trabalho. Alguém tem que preparar, você tem que sentar, você tem que colocar a talher, você tem que mastigar. Tudo na vida dá trabalho. O filho também, sim, vai dar trabalho para educar, para fazer, para corrigir, perdão. Mas o que a gente aprende é completamente indescritível. Você não tem como descrever como você aprende. É verdade. O senhor falou a palavra flexibilidade e eu me vejo também hoje um pouco mais maleável, sabe? Flexível, porque o Samuel também me trouxe
precisei desenvolver essa habilidade também. Agora, com 6 anos, ele já fala, já quer tentar negociar, e a gente vai ali tentando lidar com ele, porque ele já não é mais aquele bebê. Então, agora ele fala também, ele quer dar opinião. Eu às vezes eu brinco em casa, né? As duas. É claro que hoje elas não querem que eu compre as coisas que eu gostaria que elas tivessem, não é? Acabou isso aí. Deus chega lá, filha, essa calça é bonita, ela vai me olhar e falar, tá, mas eu não quero essa. E é claro que hoje elas vão escolher situações, aliás, coisas que você precisa parar e falar, uau, mas isso tá caro, não é? E aí vem aquela parte importante, negociar. Se eu olhar lá atrás, quando elas tinham, sei lá, 3, 4 anos, a gente chegava e dava coisa, acabou. Né? Elas ficavam felizes. Hoje não. Hoje elas não vão pegar algo que você fala, filha, tá caro. A gente tem que parar para negociar. Eu até brinco, hoje eu estou numa fase mais de negociar. Não é? É outra coisa que eu aprendi, negociar. Não é? E trazer tudo à mesa. Então, colocar os prós e os contras. Não é? Eu até brinco, às vezes você tem que ser um vendedor. Não é? E explicar, olha, isso não pode, isso aqui pode, isso não vai ser agora, vai ser depois, mas eu recebo mais delas o porquê. O porquê que tem que ser depois. Então, vem essa parte de explicar. Talvez aqui também tem um outro fator que eu julgo extremamente importante. A paciência. Não é? De você ter que explicar. Porque na minha cabeça, ela vai entender, ela até pode entender, mas tem que entender dizendo para ela o porquê que eu estou tomando essa decisão. Aqui, claro, que se nós compararmos, falamos, mas na minha época, o pai falava, eu também concordo, que naquela época eu também passei por essa situação em que não havia, o irmão Vini, com todo o respeito, não havia todo esse conhecimento que as nossas crianças adquiriram hoje. Você não tinha argumento de dizer para o seu pai. O pai falava assim e acabou. Foi uma época boa? Foi. Daquele momento era ideal para aquela situação. Não é? Para essa situação, a importância de eu ter que explicar. Não é? O porquê que estou tomando essa decisão, por que não vai ser agora, por que vai ser depois, por que ela não pode ter isso. Então, eu preciso explicar tudo para eles. Eu acho também que aqui vem uma função importante do pai. Às vezes não é só um não seco, ou o sim para que a criança não me encha a paciência. Vai, tá aí o celular, vai logo, sai daqui na minha frente. Estou fazendo o quê? Eu preciso sentar, filha. Não, você vai usar? Ok. Então, você vai usar por quê? Mas isso não vai dar agora, filha. Você não pode usar isso. E eu explicar para ela os motivos que ela não pode usar, as consequências ou os benefícios que aquilo pode trazer. Então, esta também é uma coisa que eu acabei aprendendo. Eu tenho filha de 14, que vai fazer 13 anos. Não, ela que tá fazendo 14, ela não gosta de falar, né? Que vai fazer 14. Então, assim, já é diferente. Isso que o senhor falou é tão importante, porque ter paciência implica em explicar e automaticamente em passar tempo junto. Sim. Como é importante que o pai passe tempo com os filhos para instruir. A gente não consegue instruir, não consegue direcionar, se não dialogar, como o senhor falou, se não explicar. E isso envolve a paciência, senão a gente vai querer resolver tudo rápido e nessa correria a gente deixa de ter tempo com os filhos. É verdade. Muito profundo o que o senhor falou. Pastor, e como que é assim, a sua relação com as meninas? Eu tenho o privilégio de conhecer a Letícia, né? A sua mais nova, a Esther, eu ainda não conheço. Mas a Letícia, eu já dei aula lá no Instituto de Itaquera para ela, participava muito da aula. A Letícia, sensacional. Como que é a sua relação com as meninas, Pastor Garcia? O senhor mencionou a questão da paciência, o que o senhor poderia acrescentar mais? Vini, a minha relação, eu vou falar algo talvez que as pessoas, alguns pais não vão entender, não é? Eu não sou amigo das minhas filhas, eu sou pai das minhas filhas.
Eu compreendo essa fala sua e eu concordo com o senhor. Eu compreendo essa fala. Eu gosto de ser isso muito bem explicado. Eu não sou amigo. Eu sou pai das minhas filhas. Mas então você não conversa? Converso bastante. Então, a minha relação com as minhas filhas é de conversa. E bastante. Às vezes eu fico chateado com alguma coisa que é normal, não é? E às vezes eu preciso parar para refletir a decisão que eu tomei. Então, a minha relação com as minhas filhas é de conversa, mas é de pai para filha. Eu gosto de deixar isso muito bem claro, tanto para elas, não é? Porque assim, a visão que nós temos hoje da sociedade, eu não tenho nada contra os pais que se tornam amigos. Não tem nada contra, irmão Vini, mas assim, eu entendo que a minha função é de ser pai. Deus me concedeu esse privilégio de ser pai. E quando eu falo de pai, pai tem funções que são inegociáveis diante dos filhos. Eu gosto muito do texto quando disse, a Bíblia disse que os filhos são a herança de Deus. Então, imagina Deus conceder a nós o que ele tem de melhor, que é a herança dele. Ele deu para nós. O que nós fizemos com uma herança? Nós preservamos, nós cuidamos, não é? E quando eu falo que eu não sou amigo, não implica dizer que eu não converso, que eu não escuto. Não, não é essa a questão. É de que eu não posso perder a minha função como pai. E eu gosto de deixar bem claro, amigo, o que um amigo é? Não é? Um amigo, em sua maioria, ele é conivente nas coisas do seu amigo. Com todo o respeito para o pai que está me ouvindo, porque hoje há essa busca de ser reconhecido como o melhor pai. Eu não estou preocupado em ser reconhecido como o melhor pai, com todo o respeito aos pais que são amigos. Não é? Eu deixo isso muito bem claro para as minhas filhas, no meu relacionamento com eles, de diálogo, de conversa. Filhas, vocês vão ouvir mais não de mim do que sim. O amigo, eu quero ouvir mais sim dele do que não. O amigo, ele precisa. Eu espero do amigo o quê? Com todo o respeito, eu espero de amigo, vamos lá, que ele me cobre em algumas presepadas que eu vou me colocar, né, porque o amigo tem essa função de cobrir, não é? De proteger. Eu espero do meu amigo isso aí. Meu amigo não vai chegar e... Não, que isso? Ele é amigo para isso. Eu deixo muito bem claro para as minhas filhas. Vocês vão ficar chateados muitas vezes com as decisões que eu vou tomar. Mas eu não estou para agradar simplesmente vocês. Eu estou para orientar. Eu estou para corrigir. Por isso que eu deixo muito bem claro, eu não sou, e eu não quero ser, e eu não vou procurar ser amigo das minhas filhas. Eu quero ser sempre o pai delas. Aquele que, quando precisar, eu estou aí. Não só para dizer, filha, foi legal, foi bom, isso eu faço, eu preciso fazer. No momento que eu tenho que, impulsioná-los e dizer, filha, vai dar certo, papai está aqui, eu preciso fazer isso. Preciso dar um apoio moral para as minhas filhas. Eu acho também que essa é uma função de qualquer pai, né? Dar esse apoio moral, emocional. Só para o irmão Vini ter uma ideia, por exemplo, a primeira situação que eu me deparei com a Letícia foi uma questão de suposto namoro. Isso aí me tirou do sério. Não é porque ela vai namorar? Vai, com certeza que vai. Mas eu precisava sentar com ele e dizer o porquê que não é agora. Não é? Mas porque você não entende? Não é questão de entender. Eu conheço a filha que eu tenho. Não é? Aí, porque você não é amigo da sua filha. Não, não sou amigo mesmo, eu sou pai. Me desculpa, o pai gosta de ser amigo, legal, bacana. Mas eu preciso dizer isso para minha filha. Filha, não. O porquê, pai? Primeiro vamos começar a definir o que é namoro. Qual é o objetivo do namoro?
não é? O que você está sentindo é uma paixão. E paixão passa. Então, existem prioridades. Ai, pai, mas você não se preocupa com o meu sentimento. Também que se preocupa, que eu estou falando, não. Essa é uma preocupação. De te mostrar que não é o momento. É verdade. Não é o momento e não é a hora. E também não é que a maturidade você não tem para isso. Você não é maduro para isso. E foram dias de explicação. Até que lá frente ela entendeu. O pastor, o senhor falando isso, nossa, esse posicionamento é o posicionamento que traz segurança para os filhos. Porque assim, eu sei que se eu fizer algo de errado, se eu aprontar, ou se eu precisar de um direcionamento, de um conselho, eu posso ir até o meu pai. Porque tem pais, como o senhor falou, que para agradar ou para ser amigo, vai permitir o namoro, vai passar a mão na cabeça, fazer a função do amigo, que não é a função prioritária do pai, e isso vai enfraquecendo o senso moral do filho, Sim. Vai enfraquecendo o senso de direcionamento para a vida, de responsabilidade, de segurança, de disciplina, de ordem. Olha quanta coisa que impacta. Sim. Então, a fala do Senhor, eu vejo que traz essa conotação, assim, essa questão da ordem, que a gente precisa na família. E eu vejo que o pai tem essa função prioritária. Opa, é a ordem, é o direcionamento, é o que Deus faz com a gente, é a lei, é o caminho, vocês vão por aqui. E eu vejo que na fala do pai traz consigo essa conotação também. Eu assim, irmão Vini, eu sei que alguns pais têm um posicionamento. Eu diria que onde eu trabalho, eu lido muito com famílias, eu lido com adolescentes o dia todo. Não é? E eu percebo o quanto a função paterna para essas crianças ela tem se faltado, não é? O quanto a função do pai. Concordo. Porque assim, irmão Vini, você olhar hoje uma criança, eu falo criança, claro que nós hoje entendemos que pré-adolescente, mas para mim é uma criança. Um adolescente que está num processo de formação, não é? Você fala, o pastor é muito duro com as suas filhas, precisam ter liberdade, não precisam ter. Eu falei, liberdade sempre vão ter. O que eu não quero é que eles tenham libertinagem. Eu, por exemplo, me preocupo até nas vestes que elas usam. Eu procuro explicar isso para elas. São meninas, são princesas para mim. As minhas filhas são as minhas princesas. E eu preciso expor, aí vem uma questão como homem, eu preciso explicá-los como é a cabeça do homem funciona, ver tipo de veste que as crianças usam. Eu chego, as minhas filhas, explico isso para elas. Por que eles não podem usar mini saia? Por que elas não podem usar decote? Isso não tem nada, não tem simplesmente a ver com a postura cristã. Não é? Tem a ver, no meu ponto de vista, com uma questão também de respeito em relação às minhas filhas. Eu não sou a favor de maneira alguma, irmão Vinícius, com todo o respeito. Sim. Eu não estou discordando dos pais que deixam, por exemplo, suas filhas usarem qualquer tipo de roupa. Ok, mas para minhas filhas não. Elas são princesas. E o senhor falando, até vem assim, né, uma pergunta. Uma vez que nós concluímos aqui que o filho, que a filha, no caso do senhor, as meninas, tem essa presença paterna, esse direcionamento paterno por trás delas, impulsionando e direcionando elas para a vida, qual é a consequência para o indivíduo, ou para a filha, ou para o filho, que não tem essa paternidade por trás, pastor? Como que o senhor vê? O senhor mencionou que lida com muitos adolescentes. Qual é a consequência que vai acontecer com esse futuro adulto na sociedade por não ter esse direcionamento paterno? Como que o senhor vê essa questão? Irmão Vinícius, eu falo o seguinte, de que a questão da ausência
paterna, ele é um estudo novo, não é? Aí, se nós olharmos, você falava muito da ausência materna, né? Vamos colocar até um tempo atrás que esse estudo começa a ser elaborado e as consequências da ausência paterna começam a aparecer na nossa sociedade. Antigamente a gente falava muito da ausência da mãe, né? A mãe que precisa estar presente. Então, o pai, antigamente, e vamos colocá-la, era visto como o quê? Como aquela pessoa que teria que sustentar a família economicamente. Não estávamos muito preocupados em estudar a ausência do pai nesta criança. Os estudos sempre indicavam de que a presença da mãe é importante, a mãe que tem que amamentar, a mãe que tem que acolher, e tanto é que muitas vezes nós entendíamos de que a mãe tem que ficar em casa e o pai tem que trabalhar. Era a ideia que nós tínhamos. E aí foi se percebendo, e aí os estudos começaram a mostrar, e eu posso falar sem medo de errar, e sem medo também de, talvez as pessoas falem, você está falando porque você não sabe o que você está falando. Eu falo do que eu vejo no colégio, das consequências dessa ausência paterna. Vamos lá. A maioria das crianças que tem questões de uma baixa estima, 80%, por incrível que pareça, falta a presença paterna. Eu não estou me referindo só desse pai que talvez se separou da mãe dessa criança, não é? E essa ausência física. Eu não me refiro só à ausência física. Tem danos na ausência paterna, fisicamente? Tem. Mas essa ausência do relacionamento entre a criança e o pai, eu falo a figura paterna, são as crianças que hoje, na sua maioria, têm uma dificuldade muito grande no aprendizado na escola. São as crianças que estão mais propensas, por exemplo, ao uso de drogas. São as crianças que não conseguem, em certos momentos, ter um relacionamento social estável. São crianças que se tornam tão egocêntricas. Então, olha, eu falo, olha o estrago que uma ausência paterna faz na criança. E a maioria dessas crianças que não tem a presença paterna, seja ela principalmente a presença emocional, é o que nós temos mais crianças que abandonam a escola. Essas crianças que têm, sim, que têm essa ausência paterna são as crianças mais agressivas. Olha só. Então, olha o estrago que causa a questão da falta da presença paterna. Eu sou o maior incentivador dos pais no colégio. Mesmo não trabalhando no colégio, ou mesmo que as minhas filhas não estudam no colégio onde nós trabalhamos, se você perguntar para minha esposa quantas vezes ela levou as nossas filhas na escola, não passa de 40 vezes. Eu vou buscar, eu vou levá-las e eu vou buscar. Sempre foi assim. Seja a pé, seja de carro. Eu procuro estar próximo. Porque assim, eu sempre falo, às vezes nós nos preocupamos, eu não tenho tempo, eu trabalho muito. Aquele nosso discurso de sempre. E eu gostei uma vez, alguém quem disse,
quando nós não queremos uma coisa, nós temos a mania de dar desculpa. Mas quando nós queremos, a gente sempre dá um jeito. E eu percebo que esse vínculo que eu criei com as minhas filhas. Eu vou na reunião de pais das minhas filhas, sempre fui e vou até hoje. Não é? Eu quero saber o que está acontecendo com as minhas filhas. Eu sou a pessoa que conheço todas as professoras da minha filha, desde lá da creche. Eu conheço todas as diretoras, conheço todos, a maioria tem contato dos professores, das professoras que cuidaram da minha filha na creche. Eu procuro ser presente. Então eu sempre brinco com os pais. Puxa, sai mais cedo do serviço. Surpreende o seu filho, a sua filha, busca ele na escola. Anda com ela a pé. Pega um ônibus com ele. Parece que são coisas mínimas, corriqueiras, mas eles ajudam bastante no emocional dessas crianças. Sim. Ó, pastor, e eu arrisco ir além, porque, ó, imagina alguém que tem alguma má intenção com uma criança, e aí percebe que o pai daquela criança é presente. Opa, se eu mexer com aquela criança, com aquela garota, Sim. ela tem um pai. Ou seja, intimida também. Claro. Pessoas mal intencionadas. Veja que a presença paterna automaticamente traz aquela questão da proteção, né? Sim. Deixa eu te contar uma situação que ocorreu comigo. Você conhece a Letícia? A Letícia, ela parece uma moça já adulta, até pela estrutura corporal que ela tem, não é? E isso faz uns 2 anos. Acho que quando acabou, não é quando acabou, nós estamos na pandemia, mas houve aqueles intervalos de começa as aulas, vai uma turma, fazia-se aquele rodízio. E aí eu falei, ele disse, vamos tomar um café numa padaria que eu gosto de ir, né? Ela fica lá na Fontoura Xavier, lá perto do Santa Marcelina. Aí nós fomos e tomamos um café. De manhã cedo eu e ela só tomamos um café. Tá? Aí eu me levanto para ir acertar a conta. Tal. Sabe, eu não sei, mas dá um segundo de você olhar. E quando eu bato o olho, tinha um camarada olhando para a Letícia. Assim, fixando os olhos para ela. Eu parei. A moça que estava me atendendo me olhou, porque eu fechei a cara mesmo. E aí eu fui me dirigir até ele, no meio da padaria. Eu disse para ele, encara-me, não encara a minha filha. Ele, desculpa, falei, olha para mim, encara eu. Você tem que me encarar. Ela é só uma criança. Não, desculpa, tá? Eu falei, olha de novo para tu ver. E eu disse, se é uma guerra que eu não peço licença, irmão Vini, eu sou pastor, graças a Deus por isso, mas é uma guerra que eu entro sem pedir licença essa. Não é? Então, ali é claro que o recado, ela foi dado. E é o que eu falo, essa presença constante de um pai, tá lá com o filho, sim, com certeza inibe. E também a própria criança se sente segura. Sim, se você falar, eu já deixei certeza. A minha filha pegar ônibus sozinho, não. Não, não é? Não e não. Claro que ela vai pegar ônibus sozinha, vai andar, mas acho que no momento não é necessário. Muito bom o senhor mencionar isso, pastor Garcia, porque é por isso que nós homens temos 4 vezes mais testosterona que as nossas esposas. Sim. E a proteção envolve também essa resistência física, como o senhor mencionou. Isso também é proteger a família. Sim. Eu concordo plenamente. É claro que alguém vai falar, também. Nossa, mas você é pastor, eu falei, é minha família. E a função do protetor é essa.
né? Muito bom. Muito Eu me boa a sua fala. enxergaria assim. Pastor, e qual é a importância da paternidade na Igreja de Cristo? O senhor é pastor, como que o senhor vê dentro da Igreja de Cristo a importância da paternidade? Irmão Vinícius, até uma das grandes questões que nós temos que entender, espiritualmente falando, Deus é Pai. Não é? Esse é um dos atributos importantes. Ele é Pai. Como é que eu vejo isso? Essa função paterna dentro da igreja? Eu olho por dois ângulos importantes. Espero que até os irmãos da igreja, quem quer que nos escute, entenda. Se eu entendo de que Deus é Pai, eu começo a entender que eu tenho limite. Eu tenho um pai que vai me dizer não, eu tenho um pai que vai me dizer sim, eu tenho um pai que vai me direcionar. E Deus é justamente isso. Eu gosto de um texto fantástico, que ele também coloca isso, é Mateus. Ele coloca dizendo, olha, ele compara o pai espiritual e o pai biológico. Eu acho isso fantástico. Disse, Cristo falando e tal, disse, olha, tá, se vocês são pais, mesmo vocês sendo pais biológicos, qual é o pai de sã consciência, o seu filho pedindo peixe, vai dar uma pedra? Não é? E ele então coloca, agora, se vocês já são humanos, já tem esse comportamento de querer sempre o melhor para os filhos de vocês, imagina o nosso pai que está no céu. Então, a ideia, se bem que hoje há doutrinas que estão tentando tirar essa função paternal espiritual dentro da igreja. Eu discordo. Assim, se você olhar a Bíblia, desde Gênesis a Apocalipse, em muitos momentos Deus se colocou como pai. Aquele pai que vai orientar espiritualmente, não é? Aquele pai que vai corrigir, talvez é algo que nós não gostamos de ouvir, a correção. Hoje nós estamos mais nessa onda de filosofias de autoajuda. A pessoa tem que ir na igreja para receber. Eu sou completo. Eu não tenho nada contra isso, falando teologicamente, nada contra isso. Mas eu entendo a função maior de Deus como Pai nosso. Até porque uma das orações. É engraçado, se nós olharmos, por exemplo, quando os discípulos pediram a Jesus que os ensinasse a orar. Qual foi a primeira frase da oração? Pai nosso. Pai nosso. Verdade. Não é? Então, assim, eu preciso entender esta função paterna como um reconhecimento de alguém que vai me colocar limites, que vai me orientar, que vai me conduzir, que vai me iluminar o caminho que eu tenho que andar. O pai tem essa função. Espiritualmente, é essa também a função que eu tenho que olhar. De que Deus, ele é um pai. Não é? Ele é um pai que vai me orientar, ele é um pai que vai me abraçar quando eu vou precisar. Ele é um pai, sim, por mais que nós não gostamos de ouvir isso como cristão. Ele é um pai também que vai me disciplinar. Porque ele vai ter que me corrigir. E a disciplina faz parte do processo da correção. Então, assim, dentro da igreja, essa é a função primordial do pai. Eu preciso olhar para o meu Deus como o pai. A segunda coisa que eu entendo e que eu também procuro falar aos pais dentro da igreja é a proteção. O pai tem essa função protetiva, de cuidado, de zelo. Se for possível, ele vai à frente para proteger a sua família. Só o pai pode fazer isso. Não é? Então, assim, dentro da igreja, espiritualmente falando, eu preciso dizer para as pessoas, Deus, ele é pai. E ele vai tomar atitudes de pai.
Eu preciso olhar como meu pai. Eu olho para uma história, uma parábola de Cristo, os camaradas lá questionando Cristo e tal, e querendo indagar, aquela coisa toda, os fariseus e tal, etc. Então Cristo conta uma parábola do filho pródigo. É engraçado porque essa parábola remete dos filhos. E que naquela época era difícil você ver encontrar um pai que só tinha 2 filhos, não é? E o mais Sim. engraçado é que ele coloca 2 filhos. Aí sabemos da história. O mais novo disse: pai, me dá o que é meu. É meu, é minha herança. E ninguém vai pedir uma herança enquanto o pai está vivo. Não é? Ninguém. Verdade. Ninguém pede uma herança enquanto o pai está vivo. A herança é algo que se herda depois que os nossos pais se vão. O pai falou: tudo bem, filho, é teu, toma aí, tchau. O pai não perguntou o que ele ia fazer. Aí o filho toma a decisão e vai. Sabemos da história. Onde eu quero chegar? Comparando os dois. Aí vem a função paterna. O outro, que é o mais velho, estava em casa. Tranquilo, de boa. Eu uso mais de boa porque lido muito com os adolescentes, né? Então, assim, o outro filho estava lá tranquilo e tal. O filho mais novo pega e ele desperdiça tudo. Aí então cai numa situação complicada. Ali começa a vir a função de um pai. Se percebermos, este filho mais novo, talvez por 10 vezes ele cita o nome do pai. Não é? Na casa do meu pai. Se eu voltar para o meu pai, olha, se eu estiver lá, eu não quero nem ser tratado como... Assim, ele começa a buscar, ele fala tanto do pai, em que ele tinha certeza absoluta. O pai jamais iria rejeitá-lo. E quando ele volta para casa, aí o pai faz uma grande festa. Se nós olharmos para o outro filho mais novo, que estava no campo, diz que ele estava no campo, quando ele volta, e outra vez nós falamos sobre isso na igreja, ele escuta a festa. Ali que eu quero colocar a segunda questão. Os filhos têm no pai uma intimidade, espiritualmente falando. Eu tenho acesso ao meu pai. Eu posso conversar com meu pai. O filho mais velho, que talvez representa muitos de nós que não entendemos a função paterna, não é? Ele escuta cânticos em casa, fica admirado, fala: o que está acontecendo na minha casa? Faltava nele a intimidade, tanto é que ele não procura o pai para conversar. Ele para na porta e chama o empregado para perguntar o que estava acontecendo em casa, na casa que ele mora. O pai deu festa porque o filho retornou. Alegria do pai. O filho voltou com vida. Enquanto que o filho que estava em casa, faltava algo importante: intimidade. Nós podemos estar na igreja, irmão Vinícius. Se nos falta intimidade com o nosso pai, nós não teremos acesso a tudo que ele tem para nós. Nossa, Não tem como. mesmo. O filho, tanto é que ele reclama: eu estou com você aqui sempre. Você não dá para mim nenhum cabrito sequer para comemorar. E o pai fala: caramba, filho, você está aqui todo dia. O que eu tenho é seu. Mas o seu irmão, com quem disse que havia se enganado, reconheceu de que ele tem um pai. Ele voltou. Eu tenho que fazer festa. Eu tenho que celebrar. Aquele que estava morto tornou a viver. Então, a intimidade, eu entendo que a intimidade com o pai, falando de igreja, essa situação que eu discordo completamente das doutrinas que tentam tirar essa questão da paternidade espiritual.
O próprio Deus quer ser chamado de pai. Nossa, verdade. O próprio Deus quer ser chamado de pai. O próprio Deus quer ser chamado de pai. Jesus nos apresenta o Deus eterno como pai. Como pai. O É. paizinho. É Gálatas que fala isso. Paizinho. Então, assim, eu discordo completamente essa insistência de algumas doutrinas tentar tirar a paternidade espiritual dentro da igreja. Pastor Garcia, e quais são os legados que o Senhor recebeu do seu pai? Eu até disse no início que eu vou falar mais sobre a mãe, né? Mas, irmão Vinícius, eu queria ter o coração do meu pai. E vou te falar por quê. Não é? Eu queria ver alguém que fosse tão amoroso com o próximo, semelhante ao meu pai. Eu acho que eu carrego o legado do meu pai no olhar com amor ao próximo. Me importar com o próximo. O meu pai é analfabeto, é alguém que até hoje ele é capaz de socorrer independentemente da pessoa. Então, o legado que eu levo hoje do meu pai é esse amor que ele sempre demonstrou com as pessoas. Cuidar das pessoas sem perguntar nome. Ele sempre falava o seguinte: filho, ajuda, cuida. E através disso eu até tenho um testemunho, minha esposa sabe disso. Aconteceu uma situação com meu pai ficou doente, eu não poderia ir na época. E a minha família ligando, tem que vir, o pai está doente, a gente não sabe e tal. Não eram só as questões financeiras que me impediam, mas sabe quando Deus fala, eu estou cuidando? Se você fala, você não é médico, e ainda pode agravar, porque você está longe, vai ver aquela coisa sentimental, meu filho chegou e tal. E de repente, eu me lembro, o meu irmão menor me ligou, falou, olha, alguém veio aqui em casa e levou o pai para um hospital muito caro. Falei, quem? Falou, é alguém que você ajudou, não sei o que lá, falou o nome dele, ele soube da notícia e veio aqui, nem perguntou, mandou levar o pai num hospital. E eu conheço o hospital caríssimo. Seria semelhante a você num Albert Einstein, sem convênio, sem nada. Poxa, eu falei, quem que deve ser? Colocar meu pai num hospital desse. Irmão Vinícius, quando eu vim para o Brasil, eu tinha um projeto de trabalhar na área missionária, com pessoas nativas. E eu estava na Metodista, nessa época. E aí, na área filantrópica da Metodista, eles me aceitaram que eu trouxesse pessoas de Angola que fossem se formar lá na Metodista. Sim, coisas normais, ajuda, tal. Você está lá e esses camaradas se formaram lá. Ele chama-se Diniz, o rapaz. E aí, se formou, tal, legal, acabou, foi, vida que segue. Nunca tive contato com esse rapaz. E aí que eu aprendi esse legado, que você não sabe o bem que você está fazendo, por mais que não beneficie você, mas pode beneficiar um parente seu. Então, eu aprendi isso do meu pai. E quando o Diniz se percebeu isso, depois que eu fui, ele falou, não, hoje eu sou o gestor desse hospital. Ele foi lá, pegou meu pai foi cuidado com os melhores médicos durante o tempo que ele ficou lá. Nós não pagamos nem um centavo. Então, eu levo esse legado do meu pai. Cuide, ame as pessoas. Não é? E eu carrego isso dentro de mim até hoje. Muitas pessoas no colégio, a gente cuida mesmo. Então, esse é um dos legados que meu pai me ensinou, além dele ser um pai carinhoso. Né? Ela fala, mas por que você quer falar da sua mãe? Porque assim, eu fui mais ligado com a minha mãe, mas muito ligado com a minha mãe. Não é? A primeira pessoa que soube de que eu estava namorando é minha mãe, não meu pai, por incrível que pareça.
Não é? E assim, eu conto coisas para minha mãe e meu pai fica sabendo, às vezes, com a minha mãe. Então, assim, eu tenho mais uma ligação muito forte com a minha mãe. Mas um dos legados que eu recebo do meu pai é esse amor e cuidado pela família. Eu nunca vi o meu pai dormir fora de casa. Nunca. Nossa, que exemplo. Meu pai sempre foi muito cuidadoso, verdade. E eu aprendi muito também, até na questão conjugal mesmo. Meu pai, analfabeto, e é ele que me ensinou uma frase. Filho, se você pode evitar, por que brigar? O casamento é assim. Evite, não brigue. Não é? Então, assim, eu levo esse cuidado da família também através do meu pai. Esse é um legado que eu carrego dele. Bom, e quais legados o senhor quer deixar para Letícia e para Esther, Pastor Garcia, para suas filhas? Irmão Vinícius, primeiramente que eles sejam mulheres de Deus. Eu procuro que eles olhem para nós, eu e a minha esposa, a nossa vida com Deus. Eu quero deixar que eles sejam meninas apaixonadas por Deus, acima de qualquer coisa, acima de riqueza, acima de status. Eu procuro ser, diante delas, aquela pessoa que mostra para elas de que amar a Deus é a melhor coisa. O legado que eu quero deixar para elas, de coração, sem hipocrisia nenhuma, não é porque eu sou pastor, mas que eles tenham uma vida no altar. Que elas amem a Deus acima de tudo. Que elas não recuem por nada. Mas por nada. Por hipótese nenhuma. Porque pelo menos eles vejam isso em nós. Nas nossas circunstâncias que toda a família passa. Nós trouxemos sempre as nossas filhas. Buscar a Deus até nos momentos mais difíceis. E Deus sempre tem nos surpreendido. Então, o legado que eu quero deixar para as minhas filhas é elas amarem a Deus. Elas viverem o que Deus tem para a vida delas. Vão ter dificuldades? Vão, mas que eles nunca negociem a sua vida com Deus por nada, que elas não troquem. Eu me lembro, acho que a Letícia até poderia falar isso melhor do que eu. Nós passamos numa situação tão complicada, acho que toda a família passa por isso. Eu recebi propostas muito boas. E um dia nós chegamos na mesa e nós sentamos. Falar, papai recebeu essa proposta. Aí então minhas filhas ficaram felizes, pai, então vai ser bom, papai vai ganhar mais dinheiro, tal. Eu deixei com que elas falassem. E aí, claro que eu já tinha conversado com a minha esposa, não é? Aí eu cheguei e falei para elas, é verdade, papai vai ganhar muito dinheiro. E nós vamos ter uma condição financeira muito boa. Mas o papai não vai. Ela falou, por quê, pai? Aí então eu comecei a explicar os perigos dessa profissão que me trariam, primeiro, me afastariam da família, porque eu podia ficar mais tempo fora, não é? As minhas filhas estavam pequenas na época. A Letícia devia ter uns 7 anos, a Esther 5. E segundo, além de eu ficar fora de vocês por muito tempo, a possibilidade do pai sair dos caminhos de Deus é muito grande. É por isso que o papai não vai. Eu expliquei isso para as minhas filhas. Não é o dinheiro. É o perigo que eu tenho de ficar longe de vocês e o risco que eu tenho, sim, de eu sair dos caminhos do Senhor. Porque estava visível. Então, assim, o legado que eu quero deixar para as minhas filhas é amar a Deus. E de lá, Deus nunca nos abandonou. Nunca, irmão Vinícius. Por contrário, sempre nos surpreendendo. Então, o resto é resto, mas esse legado eu quero deixar. Que elas sejam mulheres de Deus, que amem a Deus acima de tudo. Aleluia, aleluia, Pastor Garcia. E o que o senhor diria para aquele homem que descobriu que vai ser pai? Qual o recado que o senhor deixa para ele? O meu recado é, querido, seja bem-vindo. O meu recado é a melhor coisa, é a melhor notícia que você recebeu. Ame a sua família, ame os seus filhos. Seja pai presente.
Seja pai presente e ensina os seus filhos a amarem a Deus. Seja você o primeiro. É o meu recado para esse pai, porque essa criança precisa de um referencial, que seja você o referencial. Que essa criança não possa buscar referencial em outro lugar. Ele busca referencial em você. Esse é o meu recado. E, cara, pula de alegria, celebra, canta, porque, olha, é a melhor coisa. É bem verdade que você vai perder noite sem sono. Irmão Vinícius, nos primeiros dias, aliás, eu não sei se o irmão Vinícius vai concordar comigo, mas é que o nosso sono não é mais o mesmo, né? Eu não sei se o irmão também tem a mesma sensação. Não, o meu também não é mais o mesmo, Depois que nos tornamos pai, qualquer coisa você está de ouvidos antenados, não importa a hora, está dormindo, então assim, é questão de proteção mesmo e de cuidado, né? Mas eu concordo que a melhor coisa que você pode ter é ser chamado de pai. Esse adjetivo chamado de pai é lindo, mas parabéns. Meu recado é: seja feliz, vai ser bênção, tá? E a melhor coisa, a melhor notícia é você ser pai. Parabéns. Para aquele que não quer ter filho, meu recado é: tenha filhos, que a sua vida vai mudar. Isso nem jargão, não, vai mudar para bem, para melhor, sim, com certeza. Nossa, muito bom, porque olha, pastor Garcia, enquanto terapeuta, eu tenho visto também o estrago que é para uma família ou para um indivíduo conviver longe do pai. Ainda que esse pai esteja presente fisicamente, como o senhor mencionou, né? Aquela presença emocional, afetiva, faz toda a diferença também, né? Então, realmente, como o senhor falou, esteja junto, tenha paciência, instrua o seu filho ou filha, passe tempo com eles, né? Porque isso para a sociedade futuramente vai ser um privilégio para as famílias que vão conviver com esse indivíduo que teve uma instrução ali por trás, alguém que o disciplinou, que a repreendeu. Ou seja, todo mundo ganha, né, pastor? As próximas gerações, a igreja futuramente, as instituições futuramente, com esses adultos instruídos para o amanhã, todo mundo ganha. Irmão Vinícius, qual é o problema que nós temos hoje dos nossos jovens? Eu brinco, eu falo, você conhece o filho quando você vê o pai. É verdade. De duas coisas. Ou você fala para o pai parabéns pela educação que você está dando para o seu filho, ou você entra com o pai e fala: pai, estamos caminhando errado, porque o resultado já está no filho. E a família é a base da sociedade. Eu até digo, por que o diabo taca tanto a família? Porque o diabo sabe, uma família que cria filhos bem educados para a sociedade, estes filhos vão ser bênção. E o que o diabo não quer é que esses filhos se tornem bênção. Não é? Então, assim, o que eu oro é que as famílias entendam a responsabilidade que eles têm para a sociedade, principalmente nós, os crentes. Nós que amamos a Deus. Não é? Se nós entendermos de que é importante eu gastar tempo com a minha família, é importante eu gastar tempo com os meus filhos, educá-los, porque eles serão uma bomba atômica para destruir tanta coisa que o diabo tem lançado. Tanta coisa, irmão Vinícius. Eu vejo no colégio filhos de crentes que eu falo, quero ter mais crentes assim. Nós temos bons resultados, sim, de pais que têm sido incansáveis em educar os seus filhos. E nós vemos isso no colégio. Eu vejo isso em adolescentes. Eu não concordo com alguém que fala, essa geração, não, essa geração tem frutos extremamente extraordinários para a glória de Deus, irmão Vinícius. Amém. É claro que nós sabemos que sempre o mal parece que ele sobressai demais. Mas eu olhar filhos de cristãos no colégio, amparando outras crianças que estão com problemas. Nossa. E eles aconselhando. Nossa. Isso não tem preço. Não mesmo. Isso eu me remeto a olhar a pais que têm feito trabalho excepcional. E a sociedade está ganhando. Glória a Deus. Nós estamos vendo isso sim. Então, uma coisa que eu não abro mão de dizer para os pais: gaste tempo com seus filhos, educa os seus filhos.
que a sociedade vai ganhar com isso. Sim. Eu não quero ter um colega mal educado. Aliás, é uma coisa que nós vimos, nós todo dia passamos por isso. Se você vê uma criança mal educada, fala, mas é filho de quem isso aí? Não é assim que a gente fala? É verdade. Seu pai não te deu educação, não? Né? Sua mãe não te Sim. educou, não? Então, a própria Sim. sociedade cobra disso também. Né? Então, é Sim. importante nós entendermos isso, sim. Sim, e a fala do Senhor nos traz esperança. Opa, então ainda temos homens e mulheres, obviamente, que estão educando seus filhos de acordo com a palavra, e é possível ver esses frutos. Sim, já estou vendo, eu vejo os frutos. Glória a Deus, glória a Deus. Eu vejo, sem demagogia, eu vejo. Que bênção. E são testemunhos nítidos. A gente vê, eu lido com quase 1.000 crianças, mil alunos por dia. Não é? E você vê criança e fala, Deus eu não conheço o pai dessa criança, mas Deus abençoe esse pai aí. Tá? Que você vê essa criança aí se preocupando, orientando alguém que está tentando se comportar erradamente, e ele gastar tempo de sentar no intervalo que apenas está brincando, ele vai lá e chama, olha, eu vi uma coisa que você fez, olha, não me leva a mal, não, mas isso não é legal. A primeira coisa é que não agrada a Deus. Quantas vezes ouvi adolescentes falando isso? Meu Deus. Quantas vezes? Não é? Então, assim, puxa, por que você vai beijar a pessoa? Porque, sabe, são coisas corriqueiras. Mas essa criança consegue, essa adolescente ou essa criança consegue transmitir algo tão impactante na vida da outra criança, corrigindo talvez aquilo que os pais não fizeram. Uma criança corrigindo a outra. Isso é fantástico. Eu dou graças a Deus. Dou graças Glória a Deus. Aleluia, aleluia, pastor Garcia. Pastor, para nós encerrarmos, ser pai pode ser uma frase, um pensamento, uma ideia. Lindo demais. Ser pai é maravilhoso, é extraordinário. Ser pai é sensacional. Amém. Eu não sou a favor de pessoas que fazem vasectomia para não ter filho. Claro que você tem 2, ok, tudo bem. Mas não querer ter filho, eu falo, irmão, não faz isso não. Não Sim. faz isso não. Tenha filhos. Porque ser pai é bom demais, é bênção, é extraordinário, é algo maravilhoso, irmão Vinícius. Eu sou fã. Eu concordo com o senhor. Sou fã número 1. Né? E eu ainda vivo essa sensação, você está dormindo, as filhas vêm em cima de você, isso não tem preço, irmão Vinícius. Você entrar em casa, é claro que hoje as minhas filhas ainda fazem isso, mas antigamente faziam isso de uma forma que eu queria chegar em casa só para ver as minhas filhas gritando o meu nome. Pai, sabe assim? De você abrir a porta, ela vir correndo e você de braços abertos. Ai, irmão Vinícius, até só de pensar, eu falo, Deus, como eu queria voltar esse tempo, né? Sim, sim. Sabe? De você chegar em casa, abrir a porta, e você ver aquela criança vindo correndo, e você abrir as mãos. O cansaço vai embora, tudo vai. Tá? O que você passou de ruim, um dia passa. Você tem aquele momento de falar, uau, minha filha. E você poder abraçar. Irmão Vinícius, ser pai é bom demais. É bom. É bom demais. Eu concordo com o senhor. Pastor, muito obrigado pelo seu tempo, por essa conversa. Nossa, como agradeço. Me edificou e como vai edificar os homens, as famílias que vão assistir essa nossa conversa. Deus te abençoe, viu? Muito obrigado. Agradeço pelo convite, irmão Vinícius. Eu sou grato a Deus pela tua vida. Você sabe o quanto eu te admiro e o quanto que eu tenho orado que Deus te abençoe nesse projeto, principalmente de cuidar de famílias, que você faz isso muito bem. Amém. Não é? E que a unção de Deus continue sobre a tua casa, sobre a tua vida, e você continua sendo esse canal de Deus aí para cuidar dessas famílias que tanto precisam de você. Eu agradeço a Deus por essa honra, meu irmão, e pode contar conosco aí. Como diz o bom corintiano, é nóis. Tá certo, pastor Garcia. E esse foi o canal Legado Paterno, episódio de hoje. Eu te vejo no próximo vídeo.